conversas sobre biotecnologia. Agora a gente vai focar em dois tipos de tecnologias muito pedidas, que são os transgênicos e os clones, né, a clonagem, de uma maneira geral. O que são transgênicos? Transgênicos também podem ser chamados de organismos geneticamente modificados, ou OGM, né? Na verdade, quem são esses? São os seres que recebem genes de outras espécies, como a gente já tinha mostrado para vocês na aula anterior, lá onde tinha a bactéria que recebia o gene para produzir insulina. Aqui foi feito uma planta de tabaco com o gene que causa bioluminescência, né, que é produção de luz própria, em vagalumes. Então a planta ficou brilhando, tá certo? Mas em geral os transgênicos são usados para uma. Os transgênicos eles podem nos trazer alguns riscos, né? E podem nos trazer algumas vantagens. Entre os riscos, eu posso aumentar o risco de alergia, porque se eu estou misturando dois seres vivos, ao indivíduo que é alérgico a uma coisa pode não ser alérgico a outra, e quando eu junto as duas, ele vai se tornar alérgico às duas. Ele pode facilitar aumento da resistência nos antibióticos, porque se eu vou criando seres cada vez diferentes, aumento de substâncias tóxicas no ambiente, né? Porque esses seres vão liberando substâncias no ambiente que podem contaminar ele. Maior quantidade de resíduos de agrotóxico, em geral, usando esses transgênicos, usa-se também mais agrotóxicos, a ideia algumas vezes era usar menos, e pode também, na questão da agricultura, gerar super pragas, né? Ou super ervas, super substâncias com características um pouco mais diferenciadas. Em geral, o transgênico ele é usado na indústria de uma maneira geral. A gente tem no Brasil o trigo transgênico, a soja transgênica. Então, quando vocês tomates transgênicos, milhos transgênicos, salgadinho que vocês comem, tem milho transgênico, por exemplo. Tá? Os molhos de tomate, a grande maioria tem tomate transgênico. Só para dar uma ideia, o óleo que a gente usa para fritura, para tempero, boa parte deles tem soja transgênica. Como é que eu identifico se esse produto é transgênico para mim? Se ele tiver mais de 1% de seres transgênicos na composição, vai aparecer esse símbolo aí para vocês, esse triângulo amarelo com o T, para vocês conseguirem identificar a presença desse organismo, e aí você tem a possibilidade de querer ou não querer aquele produto. Por quê? Porque não existe nenhum teste que diga se os transgênicos vão fazer bem ao longo prazo ou se farão mal a longo prazo. Em geral, eles são usados na agricultura para aumentar a produção, né? Fazer a produção se tornar mais resistente ao clima, à temperatura, ao calor, a pragas, e então fazer com que a modificação tenha a ver com a existência dele, a produção dele, não com o uso. Então, existem poucos estudos que falam ainda sobre o uso de transgênicos, até porque ele é uma novidade, então a gente não tem nada que consiga estudos a longo prazo. Tá? Outro tipo de tecnologia importante é a clonagem. Né? A clonagem é a cópia de organismos para a produção de organismos idênticos, né? Geneticamente idênticos, com características exatamente idênticas, e em geral a gente acaba usando muito essa situação, essa palavra no dia a dia, mas nem sempre usa da maneira correta, tá? Então, clonagem não é só quem é igual por fora, ele tem que ser totalmente igual por dentro também, tem que ter os materiais genéticos idênticos para ser considerado um clone. É muito comum a gente usar clones de bactérias, clones de plantas, justamente para isso, para aumentar a produção. A indústria usa a clonagem desses seres mais simples na produção dos insumos que elas querem. Então é muito mais fácil. Em animais é um pouco mais complicado, né? Mas já foi feito, e o grande
exemplo foi a ovelha que a gente conhece como ovelha Dolly. Foi clonada mais ou menos em... Os estudos foram publicados perto de 1990. Parece que o teste foi em 95 e os estudos no começo da década dos anos 2000 eles foram publicados. A gente tinha, os pesquisadores tinham duas tipos de ovelha, né? Uma branquinha, a outra com uma coloração mais escura. Retiraram da branquinha as células da mama e retiraram dessa escura só o óvulo, que é a célula reprodutiva, tiraram o núcleo da célula, lembra que o núcleo é onde está o nosso material genético, e misturaram a célula dessa ovelha mais escura com o núcleo da célula da branquinha. O que ia prevalecer? O que está no núcleo, que é o material genético. Então, essas células foram se multiplicando, eles conseguiram, por descarga elétrica, fazer elas se multiplicarem, colocaram numa outra mãe, né, que não era nem a primeira e nem a segunda doadora, colocaram numa outra diferente, e essa ovelhinha que nasceu, que foi chamada de Dolly, tinha as características da mãe, né, da doadora do núcleo da célula, e não da doadora do óvulo da célula apenas, né? Porque uma vez que o núcleo dela foi retirado, todas as características dela foram retiradas junto. Então, apesar da célula ser a dela, como o núcleo é de uma ovelha diferente, a célula se comportou como a dessa doadora do núcleo, e não da doadora da célula especificamente. O grande problema foi que, como o núcleo guarda mais ou menos a nossa idade genealógica, a nossa idade cronológica, desculpe, a nossa idade cronológica, ela começou a se comportar, ela morreu muito cedo. Por quê? Porque as células dela se comportavam já, apesar dela ser nova, como células de um indivíduo adulto. Então a vida média dela foi bem reduzida em relação aos outros, o que trouxe um certo desânimo para as pesquisas, e daí para frente, como ninguém conseguiu resolver esse problema, as pesquisas com clonagem, pelo menos de animais que deram certo, foram se esvaindo, foram se ficando cada vez mais escassas, mais restritas, porque ainda se tem esse problema de resolver que o próprio núcleo, né, os próprios cromossomos guardam a nossa idade cronológica. Né, tem um certo desgaste da multiplicação das células, da idade, não da idade da célula, mas da idade que a gente tem, de quantas multiplicações essa célula já teve, da quantidade de, às vezes, pequenos errinhos que ela já teve, que foram sendo consertados, até o momento em que não tem como consertar e essa célula começa a morrer. E aí as células morrendo, o indivíduo inteiro morre. Sendo assim, essa duplicata, né, esse clone, teve a vida encurtada, e esse até hoje é o grande problema da história, tá? Mas entendam que, independente de quem seja o clone, a característica que vai ficar para o descendente, né, para o clone, sempre será de quem forneceu o material genético, o núcleo da célula. Tá joia, galera? Essa também é uma grande pegadinha que se usa aí nessas questões de avaliação externa quando se fala de clonagem. Tá? Procurem sempre quem foi o doador, de quem é o material genético que foi fornecido para a clonagem. O material o clone que vai aparecer sempre vai ser equivalente ao material genético que foi usado na clonagem. Beleza? A gente pode usar também clonagem para numa outra situação que a gente chama de clonagem terapêutica. Né? Essa clonagem terapêutica tem sido usada a partir das células tronco. Grande parte das vezes elas são obtidas a partir do cordão umbilical. Né? E porque as células do cordão umbilical são células que são capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula. E aí elas são cultivadas para formar novos tecidos, e eles estão tentando estudar formas de transformar esses tecidos em órgãos para mais para frente substituir
ao invés de fazer transplante e ter que pegar de alguém, já ter em laboratório, conseguir produzir em laboratório formas de tecidos e órgãos daquele indivíduo para repor os que ele tem. Então não necessitaria necessariamente de um doador do órgão, e sim apenas de um doador de parte do órgão, que seria um tecido, um fragmentozinho dele que às vezes nem comprometeria o funcionamento dele, né? E aí isso com certeza aumentaria a disponibilidade de material para transplante e resolver alguns problemas, como o tratamento de algumas doenças cardíacas, né, após infarto, e o fígado e assim por diante. O transplante do fígado que se regenera em parte e assim por diante. Tá certo, galera? Então, agradeço vocês. Espero que vocês fiquem bem. Torço para que vocês fiquem bem, gente. E do que vocês precisarem, eu estou à disposição. Pode me procurar, pode me chamar, eu respondo sempre para vocês, eu estou à disposição. Vocês já sabem como me encontrar, precisando, estamos aí. Já está acabando, passo rápido. Eu sei que foi chato, mas passou rápido, né? Já está acabando e esperamos que o ano que vem tudo esteja normal de novo. Tá certo, galera? Um grande abraço para vocês e até a próxima.